Bom dia a todos. Hoje nós iremos falar sobre heróis da fé. Nós iremos falar sobre Hudson Taylor. Ele foi o pai das missões no interior da China. Ele nasceu em 1832, veio a falecer em 1905, né? Então nós vamos falar que ele, até os 16 anos, os 16, 17 anos, ele não era ainda cristão, mas os pais deles eram, né? E o pai deles orava muito por ele, e, e aí é que ele começou a conhecer Deus, né? E, e veio a se converter. Tiago Taylor, o pai dele, de Hudson, não somente orava fervorosamente por seus 5 filhos, mas ensinou-os a pedirem detalhadamente a Deus todas as coisas. Quando você quer pedir uma coisa para Deus, você não pede, como diz o ditado, meia boca, né? Você pede tudo do jeitinho que você quer. Vamos supor, você quer uma casa. Você pede para Deus quantos cômodos tem a casa, que cor que você vai ser pintar a casa, e assim por diante. É isso que o pai dele ensinou para ele. Ajoelhado diariamente ao lado da cama, o pai colocava o braço ao redor de cada um dos filhos, enquanto orava insistentemente por ele. Desejava que cada membro da família passasse também ao menos meia hora todos os dias perante Deus. Muitos passam o dia todo jogando na frente da televisão, mas não passam nem 15 minutos conversando com Deus, né? Renovando a alma por meio de orações e estudos da Escritura. A porta fechada do quarto da sua mãe, diariamente ao meio-dia, apesar das suas constantes e inumeráveis obrigações, né, que aquele tempo era muito difícil, tinha também grande influência sobre todos, pois eles sabiam que ela estava prostrada perante a Deus para renovar suas forças e para que o próximo se sentisse atraído ao amigo invisível que habitava nela. Eles teve uma infância, né? Os pais deles, os avós deles, todos eles eram tementes a Deus. Não é de admirar, portanto, que ao crescer, Hudson se consagrasse inteiramente a Deus, né? O grande segredo do seu incrível êxito é que em tudo que carecia no sentido espiritual ou material, recorria a Deus e recebia dos tesouros infinitos. Contudo, não devemos julgar que a mocidade de Hudson Taylor com muitos jovens, né? Ele chegou à idade de 16 anos sem reconhecer Cristo como seu Salvador, apesar de ver os pais fazendo isso todo dia. Acerca disso, ele escreveu mais tarde: "Pode ser coisa estranha, mas sou grato pelo tempo que passei no ceticismo", né? O absurdo dos cristãos que professam crer na Bíblia, enquanto se comportam justamente como se não existisse tal livro. Muitos cristãos vão para a igreja todos os dias, não falta nada, mas não tem nada de cristão, nada, né? Isso que ele quis dizer. Frequentemente afirmava que se eu aceitasse a Bíblia, ao menos faria tudo para seguir, né? Que se ele aceitasse de verdade, eu não ia ser um falso cristão, ele ia pegar firme, né? E é o que ele fez, gente, mais tarde, quando ele se entregou de verdade a Deus, ele sentia grande vontade de orar cada vez mais, né? E ele colocou no seu coração que ele queria ir para a China, né? Ele queria ir para a China, mesmo sabendo que na China a perseguição era imensa contra cristãos. Mas ele estudou, ele se formou em medicina, né? E foi para a China. Foi para a China naquele navio à vela, que não era fácil, era muito difícil de viajar naquela época, demorava muito, né?
e não era aconselhável, assim, nada bom, né? Mas não tinha outra condição de ir. O sonho dele era assim, ó, imagina centenas de milhões de almas na China sem esperança, né? Sem conhecer a Deus. E ele resolveu que ele queria ser missionário na China. Então, a falta de espaço não permite relatarmos aqui o heroísmo da fé que o jovem mostrou suportando sacrifício, privações necessárias para cursar a escola de medicina e de cirurgia para melhor servir o povo da China. Ele queria ir preparado para ajudar, né? E trabalhar também. Aquele tempo, gente, se vocês verem, a maioria dos nossos heróis, eles tinham outra profissão. Eles trabalhavam. Eles não viviam só de ficar evangelizando, não. Eles ajudavam, pegavam pesado, como diz o ditado, ele pegava na massa. Antes de embarcar, ele escreveu essas palavras à sua mãe, né? Que ele ia para fazer a vontade de Deus, mas ele nunca ia esquecer de tudo que a sua mãe e seus pais fez com ele, né? E a sua mãe entrou com ele no camarote, cantou um hino de despedida com ele o dia que ele viajou, e foi a última vez que ele ouviu a voz da mãe dele, porque a mãe dele veio falecer, né? Aí ele diz assim, ó, estou certo de que a minha preciosa mãe, nessa ocasião, chegou a compreender mais do amor de Deus para com o mundo que perece do que em qualquer outro tempo da sua vida. E aí ele fala que os passageiros de navios modernos conhecem muito pouco do incômodo de viajar em um navio à vela. Depois de muitas tempestades, porque passou o navio que ele foi, chamava Dumfries. O nosso herói escreveu, a maior parte do que possui está molhado, tudo inundado. Somente pelas orações e grande esforço de todos a bordo é que conseguiram salvar as próprias vidas, quando o navio, levado por grande temporal, estava prestes a naufragar nas pedras da praia de Gales. A viagem que esperava realizar em 40 dias levou 5 meses e meio. Olha, quase a metade do ano, né? Somente em 1º de março de 1854, Winston Taylor, com a idade de 21 anos, conseguiu desembarcar em Xangai. Quando então ele escreveu essas impressões, logo que ele chegou. Não posso descrever o que sentia ao pisar na terra. Ele era bem jovem, né? Parecia-me que o coração ia estourar. As lágrimas de gratidão e alegria corriam-me pelas faces. Sobreveio-lhe então uma grande onda de saudade. Não havia amigos, nem conhecidos, nem qualquer pessoa em todo o país para saudá-lo. Bem-vindo, e nem mesmo alguém que conhecesse seu nome. Quando ele foi para lá, ele deixou uma namorada, né? Ele não ia casar para levar ela, porque não sabia o que ia acontecer com ele. Acho que ele se separou dela quando ele foi, porque daí ele veio a casar com uma missionária na China, que também era do exterior, estava lá fazendo missão. Aí ele começou o serviço dele e nunca ficou parado, né? Durante os os primeiros 3 meses na China, ele distribuiu 1.800 novos testamentos e evangelhos e mais de 2.000 livros. Durante o ano de 1855, ele fez 8 viagens, uma de 300 quilômetros, subindo ao rio Yangtze. Em outra, visitou 51 cidades, onde nunca antes ninguém tinha levado o evangelho. Ele sempre, as pessoas preveniam ele, né? Que o perigo era muito grande. Mas muitas pessoas, mas uma das coisas mais pesadas que o nosso herói teve de levar foi a falta de dinheiro. Quando a missão que o enviara se achava sem recurso, ele não saía pedindo nada para ninguém, ele trabalhava, viu, gente? Em 20 de janeiro de 1858, ele casou-se com Maria Dier, uma missionária na China, né? Ele teve 5 filhos. E aí a casa dele, onde que ele morava, em Ningpo,
tornou-se depois o berço da famosa missão no exterior da China. Ele ficou muito doente e precisou voltar para a Inglaterra para recuperar a saúde, que aquele tempo dava muita febre amarela, muitos morriam, né, de febre, de doenças, né? Ele voltou e, mesmo assim, ele continuou trabalhando com o mapa da China, fazendo Bíblia para voltar, que ele nunca pensou em abandonar totalmente. Ele conseguiu voltar de novo, né, para a China. No total, gente, ele foi 3 vezes para a China. A esposa dele também veio a falecer, né? E assim a missão no interior da China foi concebida na sua alma e toda etapa do seu progresso realizaram-se por seu esforço, na calma do seu coração, na comunhão profunda, indivisível por Deus, né? Ele nunca abandonou a missão na China. Ele falou que se ele vivesse, tivesse 100 vida, a 100 vida dele ia ser na China, porque ele tinha sede de evangelizar milhões de almas na China, né? E ele sempre orava para Deus mandar mais pessoas. Toda vez que ele pedia uma quantidade de missionários, Deus enviava. Uma vez ele pediu 100 missionários, Deus enviou 100 missionários, certinho. Então, por isso que fala que você tem que pedir aquilo que você precisa, né? Ao vitorioso missionário, juntamente com a família e os 24 chamados por Deus que ele pediu, ele pediu no começo 24, e todos eles foram para a China para ajudar ele, né? Mas teve uma grande perseguição cristã, onde morreram muitas pessoas que trabalhavam com ele, foi uma perseguição muito grande. Para não morrer, eles tiveram que abandonar a China de novo, né? E voltou para a Inglaterra, só que depois ele, quando passou toda aquela confusão, morte, tudo, ele voltou de novo, né? Ele não desistia, mesmo sabendo que ele poderia pagar com a sua própria vida. Ele não desistia nunca da missão dele na China. A filhinha dele também morreu na China, né? Mas grande foi a tristeza de Winston Taylor ao chegar à Inglaterra e achar não somente seus queridos filhos separados, espalhados, porque a mulher que cuidava de um filho dele que ficou veio a falecer. E ele também esteve muito doente a penúltima vez que ele voltou para a Inglaterra, né? Ele ia ficar praticamente aleijado, porque ele quebrou o pé, torceu, mas Deus foi tão misericordioso com ele que ele ficou totalmente curado. E assim ele pôde voltar na sua missão no interior da China de novo, né? Porque ele jamais desistia. Qualquer um desistia, mas ele não. Ele abandonou a vida, cortou sua vida de luxo, de aparência, de conforto, né, porque ele preferiu a vida simples, mas fazendo aquilo que Deus tinha proposto na vida dele, ser um missionário na China. Por isso que ele foi um do pai das missões na China, né? Aí quando... Eu estou resumindo, viu, gente? Para não ficar muito comprido, porque senão vocês vão cansar. Aí, em 1878, a regressar de uma viagem, começou a orar pedindo que Deus enviasse mais 30 missionários. E assim Deus fez. Ele viajou para vários países também, pregando, falando das missões dele, que não era assim cristão, né? Mas ele nunca desistiu. Depois da visita de Winston Taylor ao Canadá, aos Estados Unidos, à Suécia, em 1888, a missão no interior da China gozou de um dos maiores impulsos para avançar em todos os anais da história da missão.
Assim escreveu depois o nosso missionário acerca do que ele pesava grandemente no coração durante a sua visita à Suécia. Quando ele esteve na Suécia, ele escreveu: confesso-me envergonhado de que até essa ocasião nunca tinha meditado sobre o que o mestre realmente queria dizer ao mandar pregar o evangelho a toda a criatura. Está na Bíblia isso aí, né? Esforcei-me durante muitos anos, como muitos outros servos de Deus, para levar o evangelho aos lugares mais distantes. Planejei alcançar todas as províncias e muitos dos distritos menores da China, sem compreender o sentido evidente das palavras do Salvador. Sem falar que ele também aprendeu, né, a língua que falava na China, né, porque ele queria entender também o que as pessoas falavam. O número total de comunicantes entre os crentes na China não excedia 40 mil. Se houvesse outros tantos de aderentes, ao mesmo 3 vezes mais, se cada um levasse a mensagem a 8 de seus patrícios, mesmo assim não alcançaria mais de 1 milhão a toda criatura. Ele queria que fosse mais missionário, mas muito não queria, porque tinha medo de morrer, né, nas missões. Eles não aceitavam aí, né? Foi assim que sentiu a direção de unificar todos os grupos evangélicos que trabalhavam na evangelização da China para orarem e se esforçarem para aumentar o número de missionários, enviando-se à China outros 1.000. Aí ele começou a pedir de 1.000 em 1.000, hein, gente? O número exato enviado à China durante esse prazo foi de 1.153. Deus enviou até mais do que ele pediu. Não é, pois, de admitir que as forças físicas de Winston Taylor começassem a faltar, não tanto pelas privações e cansaço das viagens contínuas, nem pelo esforço incansável em escrever e pregar, nem pelo peso das grandes e inumeráveis responsabilidades de dirigir a missão no interior da China. Os que eu conhecia intimamente sabia que era um homem gasto de tanto amar as pessoas, né? Ele amava as pessoas acima de tudo, colocava, né, tudo acima de todos. Aí assim foi, ele viveu a vida toda nas missões dele na China, fez grandes mudanças, né? Levou muita alma para Deus. E ele veio a falecer no dia 3 de junho de 1905, deitado na sua cama, sem passar mal, sem nada, Deus levou ele, né? E os vincos do rosto feitos pelo peso da luta de longos anos parecia haver desaparecido quando ele morreu. Parecia dormir como criança no colo da mãe. O próprio quarto parecia cheio de indicível paz, né? Na cidade de Xin, corpo. Muitos foram as cartas de condolências recebidas de fiéis filhos de Deus no mundo inteiro. Emocionantes foram os cultos celebrados em vários países em sua memória. E impressionantes foram os artigos e livros impressos acerca de suas vitórias na obra de Deus. Mas as vozes mais destacadas, né, as que Winston Taylor apreciaria, se pudesse ouvir, era de muitas crianças chinesas que, cantando louvores a Deus, deitavam flores sobre o seu túmulo. A história dele, gente, é muito bonita, é a história de muita luta, onde ele veio perder a mulher, perder filho, perder tudo, mesmo assim ele não se abateu, ele não desistiu. Hoje em dia a gente não vê gente assim. Nós vemos gente só dando mais profetada do que falando de Deus, né? Então, naquele tempo as pessoas falavam mesmo de Deus. Era uma luta diária, né? Então, nós vamos agradecer a Deus por mais um dia, tá? E espero que vocês tenham gostado da história e aprendido, né? Que a gente tem que falar da palavra de Deus para todo mundo, né? Eu estou fazendo a minha parte, viu, gente? Eu espero que vocês também me ajudem e façam a parte de vocês, evangelizar, né? Então, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, colocamos, Senhor amado, mais uma vez na brecha da intercessão, Senhor,
e agradecemos por mais um dia de vida, Senhor, que o Senhor venha abençoar todos aqueles que são inscritos no meu canal, que estão fazendo a obra de evangelizar as pessoas, Senhor, e aqueles que também não são, Senhor, que o Senhor vai abençoando a vida de cada um, Senhor, que o Senhor multiplica tudo que eles têm, Senhor amado, que o Senhor dê dom da sabedoria para eles, Senhor amado, traga paz no seu lar, Senhor, abençoe a nossa nação, Senhor, abençoe as nossas crianças, Senhor, coloca o teu exército de anjo acampado, Senhor, em cada esquina desse país, Senhor, vai derrubando por terra todo o império da mentira que se instalou nesse país, Senhor. Vai fazendo um grande mover. Levanta Neemias, Senhor amado, para lutar pelo teu povo, Senhor. Em nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus, tá? E vamos continuar firme, que Deus é maior, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser.